Quero saudar meus irmãos e minhas irmãs e os ouvintes da palavra de Deus com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Estou gravando esse vídeo. O último vídeo que eu gravei foi no início do ano. E de lá para cá não gravei mais, porque sempre dou um tempozinho para gravar. Que eu só gravo quando eu sinto no meu coração, dentro de mim, para evangelizar a palavra de Deus. Que a palavra de Deus a gente não evangeliza ela por acaso. A palavra de Deus a gente evangeliza ela realmente em espírito de verdade. Amém? Glorificado seja Jesus. Então, quando eu sinto, quando Deus me toca pelo seu Santo Espírito para evangelizar, eu evangelizo. Glorificado seja o nome de Jesus. A gente tem que fazer o quê? A vontade de Deus. Então, quando o Espírito de Deus realmente nos toca, da gente realmente evangelizar a sua santa palavra, a gente realmente faz a vontade do Senhor. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Então, eu estou aqui para gravar esse novo vídeo para a honra e a glória do nosso Deus e para a nossa meditação. Grande é o nosso Deus. E hoje, Deus me dá de eu ler em Tiago, primeiro capítulo de Tiago, do versículo 19 em diante, até onde Deus me dá de eu ler. E essa passagem de hoje que Deus me dá de eu ler nesse vídeo, muitas igrejas não evangelizam. Não estou dizendo que é todas, mas muitas não evangelizam. Porque são muitas passagens dentro da Bíblia que muitas igrejas não evangelizam. O apóstolo Paulo tem muitos ensinamentos para nós. E tem muitos que não evangelizam toda a passagem que o apóstolo Paulo realmente escreveu para nós. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Mas Deus quer que nós estejamos evangelizando a sua santa palavra, o seu santo evangelho, sem arrudeios nenhum. Amém? Tem que dizer dentro da verdade. Nós temos que estar dentro da igreja ensinando a disciplina de Deus, não é a do homem. Que a disciplina do homem não voga para Deus. Se o homem toma uma direção na igreja, se ele tem um ministério, Deus entregou um ministério a ele tem que estar na disciplina do Senhor. Ele tem que estar mostrando dentro da igreja, ensinando dentro da igreja a disciplina do Senhor. Amém? E é o que a gente não está vendo em muitas igrejas. A gente está vendo as coisas mais na disciplina do homem, do jeito que o homem quer, né? A gente vê as igrejas trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. O povo servindo a Deus aí de toda maneira, né? Mas que não é assim. O evangelho do Senhor, puro e imaculado, tem que ser evangelizado na disciplina do Senhor, no que Ele nos mostra para a gente evangelizar. Amém? E para isso nós temos que praticar a palavra de Deus. Não é só evangelizar. Primeiro tem que praticar. Para eu evangelizar a palavra de Deus, eu tenho que praticar a palavra do Senhor. Sabemos que nós não fazemos tudo. A gente não faz toda a vontade do Senhor porque nós somos falhos, somos pecadores, né? Mas nós devemos se esforçar. Como a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus disse, que sejamos imitadores dele, né? Sejam meus imitadores. Amém? Glorificado seja Jesus. Evangelizar e não praticar a palavra é em vão para Deus. Amém? Tem que praticar a palavra de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. E dentro da igreja tem que evangelizar a palavra de Deus na disciplina do Senhor. Tem que mostrar os ensinamentos que Deus quer que nós seguimos. Amém? Grande é o nosso Deus. E eu quero aqui ler 1 Tiago, do versículo 19 em diante, até onde Deus me deu de ler, para a honra e glória do nosso Deus, para a nossa meditação. E aqui nesse texto bíblico, do versículo 19, nos diz, praticante da palavra. O textozinho já deixa bem claro para nós, praticante da palavra significa que tem que praticarmos a palavra de Deus. Amém? Não se serve a Deus de toda maneira. Glorificado seja o nome de Jesus. As igrejas estão aí evangelizando mais prosperidade e bênção,
As igrejas se preocupam mais com prosperidade e com bênçãos. Nós vemos aí muitas religiões que elas estão preocupadas com bênçãos, prosperidade, com mansão, com dinheiro, com carro, com isso e com aquilo. É a preocupação de muitas religiões por aí afora. Essas religiões estão fora do ensinamento de Deus. Deus quer que a gente se preocupe com a salvação e a gente levar a palavra de Deus pelo Espírito Santo do Senhor, que Ele nos ensina, para que o pecador passe a enxergar a verdade. Amém? Deus quer que nós estejamos evangelizando a salvação. Glória a Deus. Prosperidade Deus nos dá todos os dias. Todos os dias nós temos prosperidade. E Deus sabe de cada um de nós que precisamos e que merecemos. Amém? Também se vir a palavra de prosperidade, se é também evangelizada. Não há dúvida. Se a palavra vem também sobre prosperidade, a gente evangeliza prosperidade, mas da maneira que a palavra de Deus está nos mostrando. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Então aqui nos diz, praticante da palavra, 1 de Tiago, versículo 19. E nos diz, por isso, meus amados irmãos, todo homem sejam pronto para ouvir tardio, para falar tardio, para se irar. Versículo 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Versículo 21. Portanto, rejeitando toda a imundície e abundância de malícia, recebeis com mansidão a palavra implantada, a qual pode salvar vossa alma. Versículo 22. E sede praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Glorificado seja o nome do Senhor. O versículo 23 nos diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Versículo 24. Porque contempla a si mesmo, foi-se e logo se esqueceu de como era. Versículo 25. Aquele, porém, que contempla atentamente a lei perfeita da liberdade e persevera nela, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse será feliz no que faz. Glória a Deus. Versículo 26. Se alguém entre vós cuidar de ser religioso e não refrear sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Versículo 27. A religião pura, imaculada, diante de nosso Deus Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se sem mancha do mundo. Amém? Essa passagem bíblica aqui raramente é evangelizada em várias igrejas. Eu não estou dizendo, mais uma vez eu digo, eu não estou dizendo que é todas as igrejas. Eu sei que pode ter igrejas, a igreja que estiver na palavra de Deus, a igreja que estiver na doutrina do Senhor está evangelizando isso aqui. Então ela não se torna uma igreja que não esteja na verdade. Quando evangeliza isso aqui, com certeza ela está o quê? Na verdade, na palavra de Deus. Não está negando. Amém? Não está sendo religioso. Mas quando a igreja nega isso aqui, ela está sendo religiosa. A palavra de Deus deixa aqui bem claro que a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e se aguardar-se sem mancha do mundo. O que é se aguardar-se sem mancha do mundo? É a gente recusar o pecado. Amém? É a gente não querer mais o pecado, servir ao Senhor Jesus. Glorificado seja o Jesus.
É a gente renunciar. Amém? A gente entregar nossa vida ao Senhor Jesus, deixar o pecado para trás. E a gente seguir ao Senhor, servir a Deus, entregar nossa vida a Ele. Amém? Não importa a religião que você queira servir a Deus. O que importa é que você siga o que a palavra está ensinando. Aqui está deixando bem claro a religião maculada. Se você está dentro da religião e você não pratica esse ensinamento, é vã. Amém? Se você está dentro de uma religião, você não refreia a sua língua, amém? É vã a sua religião. A Bíblia deixa bem claro. Isso significa que Deus não está preocupado com religião. Amém? Isso significa que salvação não vem por religião. Enquanto você é tão pego na religião. Às vezes realmente outro de outra religião convida você para ir lá fazer uma visita, assistir um culto, você não quer. Não posso não, porque a minha religião não permite. O pastor não quer. Você serve a Deus ou ao homem? Amém? Então você agora mesmo, irmã, que esteja assistindo esse vídeo, que Deus te abençoe. Que você passe a entender. Leia a palavra de Deus e passe a entender o que Deus quer que nós estejamos na sua palavra. Amém? No seu ensinamento. Você pode ser a religião que você for. Você pode realmente fazer parte da religião que você queira, mas que esteja na palavra de Deus. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Porque tem muitas religiões por aí que elas não estão no ensinamento de salvação, elas estão no ensinamento somente de bênção, só de prosperidade. De pensamento de carro, de mansão, de dinheiro, de prosperidade, de riqueza. Muitas religiões por aí afora. Amém? E estão esquecendo de evangelizar a palavra de Deus. Amém? Glorificado seja Jesus. Estão esquecendo de evangelizar a vinda do Senhor Jesus. A vida eterna. A ressurreição. Glória a Deus. É o que nós vemos por aí. E muitas estão trazendo coisas do mundo para dentro da igreja. Amém? Glorificado seja Jesus. E muitas estão evangelizando um evangelho diferente. Um evangelho que não está na Bíblia. Se você serve a Deus, tenha muito cuidado. Observe onde você está servindo a Deus. Amém? Tem muitos que estão até pregando a palavra, mas não estão vivendo ela. Deus quer que nós viva a palavra, ou seja, praticante da palavra. A pessoa pode ser o que for dentro da igreja, pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser padre, ele pode ser o que for na sua religião. Ele está evangelizando, está praticando a palavra de Deus? Se você estiver praticando a palavra de Deus, amém. Você está realmente com o evangelho puro. Mas se você não estiver praticando e você estiver evangelizando, você está sendo de aparência. É vã o que você estiver falando. Mesmo que você está falando a palavra, está lendo a palavra, mas você não está praticando. Amém? Tem que praticar a palavra de Deus. Vamos aqui supor. Aqui a palavra de Deus diz que a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é essa: visitar as viúvas e os órfãos. Amém? E se afastar do mundo, ou seja, do pecado, né? Então, se você é um servo ou uma serva de Deus, e você não está nessa palavra, você não visita uma viúva, você não visita um órfão, se tem um irmão desempregado passando necessidade, você não vai ajudar. Deu para entender, minha irmã? Se tem realmente um irmão ou irmã que não pôde mais vir à igreja, já faz uns dias que não vem mais à igreja, está sentindo falta dele ou dela dentro da igreja, e você realmente não está nem, então você não está na palavra de Deus. Não está praticando a palavra de Deus. Aí você continua evangelizando a palavra de Deus, mas não está fazendo o que Deus está mandando. Então, é vã o que você estiver falando. Mesmo que você esteja lendo a palavra, mas Deus não está se agradando, porque você não está praticando. Se torna de aparência. Deus quer que a gente pratique a palavra. Então aqui a palavra de Deus diz de a gente visitar os órfãos e a viúva. Então o que é que nós devemos fazer? O ensinamento do Senhor.
Amém? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, nas suas necessidades. Amém? Dentro da religião tem órfãos, viúvas, pai de família desempregados, mãe de família desempregada, precisando de uma ajuda, precisando de um apoio, e às vezes aquele que está dentro da igreja, que comanda a igreja, não está nem. O irmão e a irmã não vem mais para a igreja, às vezes só vai perguntar e pronto, mas não vai lá saber. Essa é a religião de Deus, é a religião que Deus quer que nós estejamos, praticando a sua palavra. Amém? Você pode ser da igreja que você for. Se você praticar a palavra de Deus, amém. Mas se você não pratica, a religião não é que salva. Deus não está preocupado com a religião. Deus está preocupado realmente com você, em você realmente praticar a palavra dele. Amém? E é isso que nós devemos ensinar. Por isso que tem muitos que estão dizendo Senhor, Senhor, quando a palavra vem para ele ou para ela, fica achando ruim. Porque às vezes está acostumado a ouvir um evangelho diferente, um evangelho que não é o evangelho de Deus. Amém? Não é o evangelho de disciplina do Senhor. É um evangelho criado a vir pelo homem. Glorificado seja o nome do nosso Deus. E então, quando eu ouço a palavra de Deus, naquele que o Senhor está usando ele pelo o Santo Espírito Santo, aí a pessoa muitas vezes está dizendo aquilo ali comigo. Aquele irmão ali está dizendo aquilo ali comigo, está pegando comigo. E até se aborrece. É preciso você meditar que a palavra de Deus, ela fala, ela não volta vazia. Seja de bênção, de prosperidade, né? Seja realmente na saúde, seja em disciplina. Então, quando Deus usa um servo do Senhor, a palavra de Deus não volta em vão. Vai falar com alguém que está ali na igreja, né? Então, se você sente realmente a palavra de Deus falando com você, você tem que agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. E não você achar ruim. Amém? Porque ali o irmão está dizendo, é com Pedro, é com Maria, é com José. Não está. Então, se você sente realmente dentro de você que a palavra de Deus está falando com você, agradeça a Deus. Se alegre. Né? Se você está no caminho errado, a palavra está falando com você, para você se consertar dentro de Deus. Não tem que você realmente achar ruim. Mas tem pessoas que ela acham ruim. A palavra está falando realmente na disciplina do Senhor. Aquela pessoa realmente, ela sente que é com ela. Porque às vezes ela está em caminho errado. Está achando que ninguém sabe, mas Deus sabe, né? Então a palavra de Deus vem para essa pessoa e ela vem não quer aceitar. Está achando que é o irmão que está dizendo com ela porque sabe da vida dela. Tem gente que é assim na igreja. Quer servir a Deus de toda maneira. Quer servir a Deus, mas não quer ter a disciplina de Deus, não. Amém? Nós temos que ter a disciplina de Deus. Se a gente andar no caminhozinho mais certo, o Senhor sabe. Também se a gente andar no caminho errado, ele sabe. De Deus, né? A Deus ninguém engana. Então você que está assistindo esse vídeo agora e ouvindo, que Deus te abençoe. Você que é um servo, uma serva de Deus. Se você anda no caminho do Senhor, procurando realmente estar agradando a Deus, que Deus te abençoe mais ainda. Se você está realmente naquele caminho, naquele pé lá e pecar, tenha cuidado. A palavra de Deus, talvez agora nesse exato momento, nesse vídeo, esteja falando com você. Amém? Leia aqui essa passagem que você está ouvindo em Tiago. Glorificado seja o nome de Jesus. Nós encontramos também a disciplina do Senhor pelo apóstolo Paulo, que nos mostra muitos ensinamentos para a gente não cair em tentação, para a gente não seguir caminhos errados. Amém? Leia e pratique. Não é só ler, é praticar. Amém? Não é você ouvir, mas é você ouvir e praticar. Não deixe que você ouça e saia do outro lado. Porque tem gente que é assim, está dentro da igreja, ouça a palavra de um lado e sai do outro, não está nem. Quando sai da igreja, né? Deus não se agrada disso. Você não está servindo a Deus dessa maneira. Amém? Ouviu a palavra, guarda dentro de você. Hoje ouviu uma palavra, foi uma bênção a palavra de Deus, porque ela sempre é. Amém? A palavra de Deus sempre é uma bênção para nós. Deus quer realmente que os seus filhos andem no caminho certo. Deus não quer que você ande em caminho tortuoso. Em Apocalipse nós encontramos que a palavra de Deus diz assim: seja
quente ou frio, morno não. A gente encontra em Apocalipse. Amém? Então Deus não quer que você esteja dentro da igreja, dizem que está servindo a Ele, mas você está no pé na igreja e o pé lá fora. Deus não aceita isso. Amém? Você ser religioso, Deus não aceita isso. Deus não quer realmente que ninguém seja religioso. Ah, só aqui que tem Deus. Ah, só aqui que é assim. Ah, só aqui que recebe bênção. Deus não quer isso. Amém? Aonde você for, você tem aquela igreja que você faz parte. Mas sirva a Deus. Seja uma pessoa de você também considerar os outros de outras igrejas como seu irmão na fé. Seja de você saudar com a paz do Senhor, com a paz de Deus, graça e paz, porque tudo isso são saudação que está na Bíblia. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Deixa de ser religioso. Se você está numa igreja, você está num templo, você está ali realmente se servindo a Deus, então sirva a Deus pela palavra de Deus. Muitas pessoas, muitas vezes você pergunta a ela assim, você é crente de onde? Ela diz, eu sou crente de tal igreja. Então você não é crente em Jesus. Amém? Mas, irmão Paulo, como é que eu vou dizer? A resposta realmente fica bem clara para você. Quando se pergunta, você é crente de onde? Eu sou crente no Senhor Jesus, agora faço parte de tal igreja. Essa é a resposta. Você é crente de onde? Eu sou crente de tal igreja. Então nós vemos aí que você é um religioso. Tem gente que diz assim, tem gente que diz assim, olha, eu nasci na minha religião, morro na minha religião. Então é um religioso também. A gente vê muitos católicos dizer isso. Quando você vai evangelizar, eu nasci na minha religião, eu morro na minha religião. Ah, meu amigo, você não conhece da palavra de Deus, porque se você conhecesse a palavra de Deus, você não dizia isso. Amém? Você dizia diferente. Glorificado seja o nome de Jesus. Você pode estar na religião que você querer estar, mas você tem que estar na palavra de Deus. Amém? Não importa a religião, o que importa é você estar na palavra de Deus. O que importa realmente é você fazer a vontade do Senhor. Amém? O que importa é que você recusou o pecado e está fazendo a vontade de Deus. Não se serve a Deus, meu irmão, com orgulho, com preconceito, com racismo, com raiva de alguém. Amém? Porque o Senhor ensina o quê? Amar. E tem crente dentro das igrejas que muitas vezes não se dá nem com o outro. Dentro da mesma igreja que é crente não se dá. Né? E quanto mais com os de fora, de outra religião. Então, isso aí se torna realmente vã. Você pode dar glória, você pode dar aleluia, você pode cantar. Você pode ser o que você for dentro da igreja. Se você não estiver na palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, é vão o que você fizer. Não pense que a salvação vem porque você está lá dentro da igreja dizendo aleluia e glória a Deus. É? Ou porque você está orando, porque você está com a Bíblia. Não. Se você cumprir com a palavra de Deus. Então nós vemos aqui bem claro que a palavra de Deus diz assim, praticante da palavra. Amém? E mais na frente, em outros livros, chegando para Apocalipse, nós encontramos ensinamentos mostrando de praticar a palavra do Senhor. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Não se serve a Deus de toda maneira. Deixe de ser religioso. Seja de amor com todos. Você tem a sua religião, faz parte da sua religião, mas ame aquele também. Salve aquele também que é de outra religião, mas o Deus é o mesmo. O Deus é um só. Amém? Não tem outros deuses, não. Pode ter outros deuses, aliás, mas Deus só tem um. Amém? Então, você é de uma religião, está servindo a Deus? Amém. O outro também é uma religião, mas está servindo o mesmo Deus? Amém. Não coloca para cada igreja, não coloca religião como se fosse a tua salvação, não. Glorificado seja o nome de Jesus. Amém? Sirva a Deus. Eu vou para onde Deus me der de congregar. Às vezes as pessoas perguntam assim, irmão Paulo, o senhor é crente de tal igreja? Eu digo, eu sou crente em Jesus Cristo. Mas qual é a igreja que o senhor faz parte? Eu digo, onde Deus me dá de eu congregar. Amém? Ora, eu vou para quê?
Eu só vou para uma igreja que eu vejo que lá está louvando a Deus. Eu não vou para um canto que eu vejo que não está louvando a Deus. Eu vou para uma igreja que eu vejo que ali está servindo ao Senhor. E se eu chegar naquela igreja, for assistir o culto, e eu ver que ali não está na doutrina de Deus, eu não vou mais. Amém? Eu tenho que seguir a Jesus. Eu não tenho que seguir ao homem. Às vezes a gente chega até numa igreja, é recebido por um, às vezes não é recebido por outro. Deu para entender? Existe isso nas religiões, onde Deus manda a gente o quê? Amar uns aos outros. Ter um amor uns aos outros por igual. Assim como Ele nos ama, nós também aprender isso, amar uns aos outros. Não importa a religião, a placa da igreja, mas que ame. Mas a gente vê a diferença por aí afora. Quem é de uma religião não quer saudar o outro, né? Porque a Bíblia realmente mostra a saudação, a paz de Deus, a paz do Senhor, a paz do Senhor, né? E graça e paz são saudação. Tem religiões que têm essa saudação. Aí um não quer receber, não quer saudar. Outra coisa também que eu mostro bem, existe a harpa e o inário. Religiões que louvam a Deus com a harpa, não quer louvar com o inário. Religião que louva com o inário, não quer louvar com a harpa. Está aí mais um meio de separação e um meio de você estar seguindo a doutrina do homem. Porque eu louvo ao Senhor tanto do inário como da harpa. Eu tenho o inário e tenho a harpa. E são louvores maravilhosos. São louvores pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Era para esse que criou o inário e esse que criou a harpa, era realmente para ser unido e fazer um só cântico. Inário e harpa junto, os louvores. Mas você vê aí a separação, né? Será que quem louva com inário está louvando a um Deus e quem louva a harpa está louvando a outro Deus? Meu irmão e minha irmã, se você meditar nas coisas de Deus, não é da maneira que o homem quer, não. Não é do jeito que o homem realmente quer, não. Amém? Medite no ensinamento do Senhor. Porque você deixa mais de meditar no ensinamento do Senhor para meditar no ensinamento do homem. O homem diz assim, olha, aqui só usa a harpa, só canta com a harpa, só louva com a harpa. Você só louva com a harpa mesmo. Aqui só louva com o inário. Aí você só louva com o inário. Nem na sua casa você não louva o Senhor com o outro. Porque aí tem a diferença. Agora eu pergunto, o inário não louva a Deus? A harpa também louva a Deus? São cânticos de louvor maravilhosos, como eu disse antes, pelo Espírito de Deus. São louvores maravilhosos, que nos faz realmente a gente se alegrar, faz a gente realmente o nosso coração ficar alegre, né? E aí, meu irmão? Deixa de ser religioso. Deixa de ir por doutrina de homem. O templo, a casa de oração, se tem o direito de ter o ministério. O primeiro ministério tem que ter é o de Deus. Então o segundo vem a administração do homem, o ministério do homem, para ali realmente ter a organização, ter isso e ter aquilo. Amém? Mas não naquilo que você vê que está indiferente. Né? Glorificado seja o nome de Jesus. Então nós vemos aqui a palavra de Deus que nos ensina. Aqui nos diz assim, olha. E sede praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Amém? Quando você é só ouvinte, você faz só ouvir e você não pratica, está se enganando a si mesmo. Para Deus deixa bem claro. Agora, você observe bem que essa passagem bíblica aqui, bem poucos já ouviram aí nas igrejas. Bem poucos. Bem poucos evangelistas aqui. Amém? Você sabe que muitos pastores
muitos pregadores dentro da igreja. Tem muitas partes na Bíblia que ele não mostra, que é para muitos não se desvanecer. Porque o homem pensa em quantia e Deus pensa em qualidade. Amém? Se um pastor, um administrador de uma igreja, vê pouca gente na igreja, ele fica triste. Amém? Mas se ele vê a igreja lotada, ele se anima. Porque ele vai por quantia. E Deus não. Deus vai por qualidade. Pode estar a igreja cheia, superlotada. Para Deus só vai valer aqueles que tiver servindo a Ele em espírito e verdade. Ou você está achando que Deus está se alegrando com aquela multidão? Se a multidão tiver em espírito e verdade, todos, aí sim. Amém? Não é pela quantia, é pela qualidade. Também se tiver só um em espírito e verdade e os outros não tiver, então Deus se alegra com esse um. E os outros tudo fica vão. Amém? E o homem é diferente. O homem só pensa em quantia. Por isso que muitas passagens bíblicas, muitos não evangelizam dentro da palavra de Deus. Amém? Só evangeliza aqueles que estiverem em espírito e verdade, os verdadeiros adoradores, que não têm medo, amém, de evangelizar o santo evangelho do Senhor. Amém? Ah, mas se for falar em muitas coisas da Bíblia, muitos vão sair da igreja. Deixa sair. Se você realmente é um servo de Deus, que teme a Deus, que está na palavra de Deus, você vai evangelizar a verdade, a disciplina do Senhor. Amém? Se algum irmão, alguma irmã não querer mais vir, vai ser um problema dele, não é seu. Amém? Mas aquele que ficar, vai ficar porque realmente está recebendo a palavra de Deus. E o que não quiser receber. Mas infelizmente, muitos evangelizam fazendo um evangelho diferente, que é para modo de o povo ali não sentir aquela verdade, para não sair da igreja. Porque tem muito ensinamento da Bíblia, né? Que tem gente que não suporta não. Tem gente que não suporta. Porque realmente é autoridade de Deus. Amém? É ensinamento, é disciplina do Senhor. E muitos estão no caminho pelar e pecar. Aí pronto. Deu para entender, meu irmão? Então por isso que a gente tem que procurar realmente estar na palavra de Deus. Pedir sabedoria ao Senhor. Amém? Pedir mansidão. Pedir paz. Tudo que nós precisamos para a gente estar na palavra de Deus. Senhor, me dá sabedoria. Salomão pedia sabedoria, né? Salomão, ele pediu o quê? Sabedoria. Ele não pedia riqueza, ele pedia sabedoria. E Deus deu sabedoria